Meu nome é Pedro Daniel, estudante da Unipar, Polo de Rolândia, RA 0904-9976. Vim apresentar um trabalho APO sobre a matéria Sistema Operacionais Windows para Linux. Pode ir? Estrutura do Windows. A estrutura do Windows, assim como todos os outros sistemas operacionais, é composta por camadas que são formadas pelo modo usuário e modo kernel. Esses dois modos são de execução de código de um processador de computador. A principal diferença entre eles são o nível de acesso ao hardware. Modo usuário. O acesso ao hardware é limitado à CPU, memória na SCI. Esse modo não é privilegiado, pois os softwares precisam fazer requisições ao kernel para executar instruções privilegiadas. O modo usuário é responsável por executar aplicações e processos do usuário. Modo kernel. O código tem acesso irrestrito ao hardware. Esse modo é considerado privilegiado, pois tem acesso a todo o computador. O kernel é responsável por tarefas críticas dos sistemas como gerenciamento de memória e escalonamento de processos. Quando uma aplicação realiza uma requisição, essa solicitação ativa um recurso chamado System Call. Essa funcionalidade verificada se a origem da solicitação possui os privilégios necessários e assim evitar que modificações indevidas sejam feitas pelas rotinas do kernel. Em geral, esse sistema operacional deverá possuir pelo menos 4 funcionalidades principais, sendo elas interface da pessoa usuária, gerenciamento de erros, gerenciamento do dispositivo entrada e saída e compartilhamento de dados ao hardware. O hipervisor é fundamental para a computação em nuvem e para a virtualização de supervisores. Ele permite a utilização de recursos físicos de forma mais eficiente, simplificar a manutenção e as operações, reduzir custos, estabelecer ou expandir ambientes de nuvem privada, prestar serviços do TI mais flexíveis sob demanda. O exemplo de hipervisor é o Hyper-V da Microsoft, que foi planejado para o uso de sistemas Windows. O Hyper-V é instalado no Windows, mas é executado diretamente no hardware físico. A camada de abstração de hardware é a camada entre o hardware físico do computador e o software que ocorre nesse computador. A sua função é ocultar diferenças em hardware, consequentemente disponibilizar uma plataforma consistente para ocorrer aplicações. 4. A camada do núcleo. O kernel, mais conhecido como núcleo, é o componente central do sistema operativo da maioria dos dispositivos de computador. Ele serve de fonte entre programas e aplicativos, e o processador real dos dados feito a nível de hardware, cuja responsabilidade inclui gerenciar os recursos do sistema. A camada executiva do kernel do Windows é composta por componentes que fornecem serviço para os drivers do dispositivo, como gerenciamento de memória. Divide o computador em áreas como a memória kernel e a do usuário. E o sistema operacional também gerencia a memória virtual. Gerenciamento de memória. Divide a memória do computador em áreas como memória kernel e a memória do usuário. O sistema operacional também gerencia a memória virtual, que é uma extensão da memória física do disco rígido. Gerenciamento de processos. O sistema operacional cria, agenda e termina processos, além de alocar recursos para eles. Ele também permite a troca de informações entre processos e sincronização. Gerenciamento de entrada e saída. O sistema operacional controla os dispositivos de entrada e saída, como o teclado, mouse, microfone, impressoras e disco rígido. Gerenciamento de arquivos. O sistema operacional organiza arquivos em dispositivos de armazenamento, como o disco rígido, e ele também controla quem pode acessar os arquivos. Gerenciamento de arquivos. O sistema operacional organiza arquivos em dispositivos de armazenamento, como o disco rígido. Ele também controla quem pode acessar os arquivos e como. 5. Processos e threads. São conceitos relacionados à execução do programa e ao uso do processador. Processos. São programa em execução
que ocupam o espaço de memória individual e contêm as instruções necessárias para a execução. Cada processo tem um thread primário. 5. Processos e threads. São conceitos relacionados à execução de um programa e ao uso do processador. Processos são programas em execução que ocupam o espaço de memória individual e contêm as instruções necessárias para a execução. Cada processo tem um thread primário, mas pode criar mais threads a partir dele. Threads são segmentos de um processo que funcionam como subtarefas. O sistema operacional aloca o tempo do processador para cada thread, que é a unidade básica de processamento. Thread permite que o único processador execute mais tarefas ao mesmo tempo, melhorando o desenvolvimento do sistema. 6. Gerenciamento de memória. É a função dos sistemas operacionais que controla os dados e armazenamentos acessados na memória do computador. Ele é fundamental para a eficiência do uso de recursos, permitindo que vários processos sejam executados ao mesmo tempo. O gerenciamento de memória é responsável por dividir a memória em áreas, como a memória kernel e a do usuário. Gerenciar a memória virtual, que é a extensão da memória física do disco rígido. Controlar quais dados vão para a memória, como são armazenados e como são acessados. Realocar processos na memória durante a execução. Algumas técnicas sobre o gerenciamento de memória. Alocação quando um programa solicita um bloco de memória. Realocar processos na memória durante a execução. Alocar quando um programa solicita um bloco de memória, o gerenciador disponibiliza. Reciclagem. Quando um bloco de memória não é utilizado por um determinado período de tempo, ele é liberado para que seja reutilizado. Realocação. Mover processos na memória para permitir que um processo cresça, compactar a memória ou otimizar o layout. 7. E último, entrada e saída do Windows. A entrada e saída é uma das principais funções do sistema operacional, como o Windows. A entrada de dados é a transferência da informação do mundo exterior para o computador. Quando a saída de dados é a transferência de informação do computador para o mundo exterior. Exemplos de dispositivos de entrada: teclado, mouse, scanner, microfone, webcam, joystick. E exemplos de dispositivos de saída: monitor, caixa de som, impressora. Então, o que eu consegui resumir de todo o processo foi esse. Muito obrigado.